Caros estudantes, iniciando mais uma aula número 4, correntes, correias, cabos de aço, polias e embreagens. Essa é a nossa penúltima aula. Parte dos slides foram elaborados pelo professor Antônio Tavares de França Júnior e outra parte por mim. Bom, o primeiro item da aula é sobre polias e correias, ou correias e polias, né? A questão das polias nós vamos tratar também com cabos de aço. E na questão da corrente nós chamamos de roda dentada, mas não deixa de ser também um papel da polia. Bom, conforme a gente pode observar no desenho aqui, a correia está aqui e a polia é esse camarada aqui. Reparem que nós temos então uma transmissão de movimento entre dois eixos que são intermediados por quem? Por meio dessas polias e das correias. Algumas vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem é que a polia e a correia elas podem ser usadas para grandes distâncias, que é uma desvantagem para engrenagens, por exemplo. Por quê? Porque quando eu tenho uma grande distância entre dois eixos, eu vou ter que usar o quê? Grandes engrenagens. No caso de polias e correias, eu não preciso fazer isso. Eu posso manter distâncias grandes e, ao mesmo tempo, poder usar polias e correias, né, que não precisam ser tão grandes assim. No caso, as polias. As correias, de certa forma, têm que ser compridas, né? Elas são de fácil manutenção, são simples e de baixo custo, têm uma alta confiabilidade, ou seja, se elas são projetadas para durarem 20 mil quilômetros, elas vão rodar 20 mil quilômetros e por aí vai. Então eu posso ter uma boa predição, né, uma previsão da vida útil dela e ter um baixo nível de ruído quando a gente projeta ela de forma adequada. Tá? Ou seja, quando você tem um ruído razoavelmente alto entre polias e correias, deve ser devido a algum erro de projeto, de montagem e por aí vai. Uma das desvantagens, razão nem sempre é constante, razão nem sempre constante de transmissão, ou seja, eu tenho uma perda de potência e uma perda de velocidade na transmissão. Por que isso ocorre? Porque as polias e as correias, elas são montadas uma contra a outra e pode haver escorregamento da correia em cima da polia, logo eu vou ter uma perda. Então, eu tenho também uma necessidade de ajustar o tensionamento da correia, ou seja, quando a correia começa a ficar mais frouxa sobre a polia, eu posso ter perda de transmissão de potência também. Elas podem ser fixadas ao eixo, né, por meio de pressão, de chaveta ou de parafuso, tá? Então nós temos aqui, né, montagem aqui de polias, né, sobre eixos, tá? Diferentes exemplos. Na figura abaixo, nós temos o exemplo de uma polia condutora que transmite energia e movimento à polia conduzida. Aqui é a polia motriz e aqui é uma polia conduzida. Então nós temos essa diferença, tá? De polia motora e polia conduzida. Aqui é a polia motor, motor elétrico é uma polia motora e aqui é a polia conduzida. E depois esse eixo, né, ele está solidário a uma engrenagem, depois vai transmitir movimento para outras partes. Aqui nós temos as correias, então, né? Bom, aqui, novamente, a gente observando, é uma polia motora e uma polia movida. Reparem que eu tenho sempre um lado tenso e um lado frouxo, né? E esse lado frouxo sempre vai existir, né? Porque eu vou ter essa folga, essa perda, mas um lado, que é o lado onde eu estou puxando a correia, né? Ela sempre vai ser um lado mais tenso que o lado frouxo. Ok? Então, o lado é polia motora e a polia movida. Para um correto tensionamento da polia, né, que pode gerar perda de eficiência na transmissão do movimento, quando eu não tenho esse correto tensionamento, nós podemos usar esticadores ou tensionadores. Repare que nesse caso aqui, ó, o motor está sendo montado numa base móvel que eu posso o quê? Ajustar para fazer o tensionamento da correia. E aqui eu tenho uma outra polia adicional. Repare que essa polia adicional ela não é necessária. Eu tenho uma polia motora, uma polia movida aqui. E essa polia é justamente usada para quê? Só para fazer o tensionamento da correia. A maneira como a correia é colocada vai determinar também o sentido de rotação das polias. Por exemplo, quando eu faço esse tipo de montagem, a rotação vai ser igual, tanto para um eixo como o outro. Nesse caso aqui, quando eu cruzo as correias, eu vou ter o quê? Uma transmissão do tipo cruzado, aqui é a transmissão aberta, transmissão cruzada, que vai permitir que eu tenha o quê? Uma inversão na rotação. Se aqui eu estava rotacionando de maneira horária, aqui vai ser de maneira anti-horária. Eu tenho também uma possibilidade de fazer uma transmissão do tipo semi-cruzada para eixos não paralelos. Repare que esse eixo está montado nessa direção e esse outro eixo numa direção que é 90 graus em relação a esse eixo. Eu consigo também fazer esse tipo de transmissão. Então, repare que polias e correias têm uma série de vantagens. Eu consigo fazer diferentes formas de transmissão com elas. As polias, né, são peças cilíndricas
que são movimentados pela rotação do eixo do motor e pelas correias, né? E eu tenho diferentes formatos. Eu tenho aqui uma polia, né, de aro plano, uma polia de aro abaulado, que é extremamente vantajoso quando eu monto uma polia plana aqui. Mas por que ela é vantajosa? Porque esse formato abaulado vai fazer com que eu gere algumas forças que vão forçar que a correia sempre fique centralizada. Então eu não vou ter o problema de escapar a correia para cá ou para lá. Esse formato vai forçar com que a polia sempre, com que a correia sempre fique o quê? Centralizada sobre a superfície da polia. Eu tenho polias escalonadas de aro plano, ou seja, polias que vão poder transmitir movimento com mais de uma correia. Eu posso montar uma correia aqui, outra aqui e outra aqui. Outra aqui é de correia polia, desculpa, escalonada de aro abaulado. Ou seja, o mesmo exemplo aqui de polia de aro plano, só que aqui o que? Escalonada e aqui o aro abaulado. Polia de aro abaulado com a polia também escalonada de aro abaulado. Bom, polia com guia também é uma outra vantagem. E olha, repare que por mais que ela tenha guia, ela é o que? Abaulada. Por quê? Porque se não tiver isso, eu vou forçar o quê? Com que a polia, né, seja tracionada contra essa guia. Logo eu vou gerar um atrito adicional que vai segurar e eu vou perder também o que? A transmissão, né? Eu posso ter uma perda de transmissão de movimento, tá? Polia em V simples e polia em V múltipla, ou as conhecidas como trapezoidais, tá? Daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhe delas. As correias mais usadas são do tipo planas e as trapezoidais, tá? Para diferentes tipos de aplicação. E temos também as correias dentadas, né, que são um tipo especial de correia, onde são formadas com tipo de dente e logo eu vou ter que montar elas sobre uma roda dentada. Elas me permitem uma transmissão do tipo constante. Por quê? Porque elas não vão escorregar. Elas vão se encaixar numa roda dentada, né, que vai ter o quê? Vai coincidir com esses dentes, né, da correia. Então a transmissão nesse caso é constante, eu não tenho perda, porque não tem escorregamento. Essas aqui são as correias em V, né? Repare que as correias em V trapezoidais são inteiriças e elas também têm os elementos de tração aqui que nós vamos observar melhor aqui nesse desenho. Porque elas são feitas de borracha e tem alguns cordonéis vulcanizados, né? Que são algumas cordas que são justamente utilizadas para suportar as forças de tração. São revestidas de lona e formadas no centro interior então, por esses cordonéis. Diferentes tamanhos são utilizados, né? E uma coisa importante para a gente dizer também sobre polias e correias é com relação à relação de transmissão. Ou seja, eu tenho um certo limite também. Eu não consigo transmitir todo o movimento, né, de forma aleatória, ou seja, uma razão de transmissão muito alta. Então, existem alguns limites que estão relacionados ao diâmetro de polia e também ao número de voltas pela unidade de tempo, ou seja, rotações por segundo ou por minuto. E nós temos que estudar esses limites de transmissão, né? Então vamos utilizar a letra I para representar essa relação de transmissão. E ela é uma relação entre o número de voltas das polias numa unidade de tempo e também os seus diâmetros. Em outras palavras, o I é calculado da seguinte forma. Se eu considerar que 1 é polia menor e 2 é polia maior, então o 1 né, pode ser também as rotações N1, as rotações da polia menor, dividido pelas rotações da polia menor, ou eu posso fazer também uma relação de transmissão que diâmetro da polia maior sobre o diâmetro da polia menor. O I vai ser igual a um valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não sei, mas se a gente calcular, a gente vai chegar em algum valor. E esse valor vai me determinar o seguinte, numa transmissão por correia plana, essa relação de transmissão I não pode ser maior que 6. E quando eu uso uma correia trapezoidal do tipo MV, esse valor não pode ser maior que 10. Se eu ultrapassar esses valores, eu vou ter uma perda considerável de transmissão, ok? Então, esses são valores né, que recomendado, né, de acordo com experimentações e algumas referências bibliográficas. Tá? Basicamente, são os valores que nós temos que respeitar, então. Uma relação de transmissão igual a 6 para a correia plana e uma relação de transmissão igual a 10 para a correia do tipo trapezoidal. Bom, chegamos agora na parte de correntes. Eles são elementos de transmissão que geralmente são metálicos, né, constituídos de uma série de anéis ou elos. Um exemplo claro de corrente é a bicicleta, né? A gente vê aquela corrente e a roda dentada. As correntes transmitem força e movimento que faz com que a rotação do eixo ocorra no sentido horário e anti-horário. Existem vários tipos de corrente, cada tipo tem uma aplicação específica. E reparem que uma das vantagens da corrente é o quê? Que ela não vai ter perda, né? Ou seja, como ela é encaixada, a transmissão é extremamente eficiente. Aqui nós temos a corrente por meio de elo, corrente por bucha, né? Que são correntes da forma articulada.
é que a gente vê, né, o exemplo aqui da corrente tipo, articulada por meio de buchas, né, que é extremamente interessante, é o que a gente encontra, por exemplo, nas bicicletas, né, que são articuladas. Nós temos também correntes com rolo transportador, que suportam mais cargas e pelo modo de fabricação dele um pouco mais complexo, acaba sendo mais caras também. É, corrente de Nora ou de elos, né, que a gente chama aqui, que é semelhante a essa parte aqui, são correntes extremamente interessantes, né? É um pouquinho diferente, porque ela inverte, né? Ora ela está num sentido e ora ela 90 graus. São também utilizados para transporte de cargas, né? Altas cargas. Então, repare que correntes de elo, né? Em relação às correntes articuladas do tipo bucha, a corrente Norelli e as correntes de elo são que correntes extremamente resistentes, porque é muito mais difícil você romper, né, esse tipo de elo. Bom, cabos de aços, né, para a gente quase finalizar a nossa aula. Nós vamos gravar essa parte, né, vocês vão assistir a parte de cabos de aço em outro vídeo adicional, porque senão os vídeos vão ficar muito compridos.